Deus, Ele está com os olhos voltados para este lugar. Ó, Ele vai dar um grande sinal até o ano que vem. O ano que vem. Se você não entendeu, vai entender. O ano que vem, guarda bem. Ele vai dar um sinal aqui nesta igreja. Gostaria de chamar o pastor Luiz, homem de Deus, para orar pelo pastor Daniel. Um homem que Deus fechou sepultura, Deus livrou ele de morte, Deus livrou ele de tanta coisa, livrou, porque Deus, quando Ele tem uma obra, Ele faz completa, não faz pela metade. Ele não fez ainda a obra completa. E é por isso que você está aqui. Eu fico muito feliz de ver o senhor com saúde, corado, bonito. Eu fico muito feliz. Eu creio que Deus está trabalhando lá na sua família. Deus está trabalhando na vida dos seus familiares. Mas é tudo do tempo de Deus. Amém? Paz, meu irmão, paz, minha irmã. Pastor, falou muito de oração. Lucas 18:1. O dever de orar sempre e não esmorecer na oração. 3 horas da manhã, um frio no monte, buscando a presença do Senhor. Pastora Val sentou na minha frente e falei: pastora, vem cá, vou passar um vídeo para você. 5 países, só bruxo. E um dos bruxos, um ferro maior do que isso aqui, ó, ele engoliu. Você vê como que as trevas estão sobressaindo, e a igreja muitas vezes está querendo um maracujá murcho. Você fala assim: olha, vamos orar, fazer uma vigília, vamos buscar de madrugada. Você tem que pegar uma manivela assim, ó, e ficar meia hora convidando as pessoas e achando dificuldade. E eles têm que se levantar, como o pastor falou, em oração. Vamos orar para o pastor Daniel. Senhor Deus, aqui está teu servo, meu Deus. Que seja a boca do Senhor nessa noite, para que o Senhor venha falar com a tua igreja, com o teu povo. Eu sei que nos dias atuais, meu Deus, as pessoas são como um ovinho de codorna, querem ouvir mel. O Senhor não veio fazer um ajuntamento de mel, colmeia de abelha. O Senhor veio buscar ovelha, e ovelha, meu Deus, ela se alimenta, meu Deus, como diz a tua palavra, coisas sólidas, não mel. Porque o Senhor veio usar o teu servo aqui, meu Deus, falando na boca dele o que o Senhor quer transmitir para as ovelhas do Senhor. Então nessa noite, meu Deus, eu abençoo ele, eu derramo sobre ele aquela unção que estava lá no monte, que possa transferir a ele aqui, porque eu orei pela igreja, que todos recebem, meu Deus, a intercessão. E nessa noite eu tenho o privilégio de estar colocando o teu servo no teu altar aqui, segundo o teu querer, meu Deus. Fala com ele. Quando Herodes e Herodias, em cima da carruagem, se achando todo poderoso, um servo teu, João Batista, botou o dedo na ferida e perdeu a cabeça, porque Herodias chegou a oportunidade de ser usada por Satanás e degolou João Batista. Nos dias atuais, mesmo que nós perecemos muitas vezes, perder a cabeça, ou ser tribulado, ou ser maltratado, judiado, como virá sobre a terra grandes aflições, mas vamos apontar o dedo contra o pecado e fazer Satanás cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa teu servo, usa, unja ele com a tua presença nesta noite, meu Deus. Eu transfiro a ele uma unção de atalaia nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta noite, por cada um aqui, por escolhermos a boa parte de estarmos ouvindo da parte do Senhor, por vermos aqui na casa do Senhor nos alimentar. Amém. Abram o texto, a palavra que
que está no livro de Atos, capítulo 12, aleluia. Livro de Atos, capítulo 12, somente o versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz, amados irmãos, por esse privilégio de poder estar aqui, passando a palavra do Senhor para a amada igreja. Aleluia. Que seja feita a vontade do Senhor nesta noite em nossas vidas. Não se atente ao pregador, amados, mas se atente à palavra do Senhor. A mensagem é maior do que o mensageiro. Eu não tenho nada para te oferecer, mas a palavra, ela gera vida. Se você abrir o teu coração nesta noite e permitir que o Senhor fale contigo, pode ter certeza, eu tenho plena convicção de que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Aleluia. Nesta noite foi falado sobre perseguição. A pastora Val veio aqui e leu o texto sobre as perseguições que a igreja está sofrendo e sofreu, e desde que a igreja vem sofrendo perseguição. Aleluia. E eu falei, Senhor, é isso mesmo. Quando eu fui preparar o texto, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? E ele falava sobre perseguição. Virão dias difíceis. Já estamos, amados, vivendo tempos difíceis, tempos de perseguição, onde nós cristãos seremos confrontados, né? Ontem foi ministrado aqui no garagem uma palavra poderosa para nos levantarmos, para não sairmos da zona de conforto, né? Para vivermos realmente o verdadeiro evangelho. Em todos os cultos aqui eu tenho visto que o Senhor tem falado neste lugar, o Senhor tem alertado a igreja, o Senhor Jesus está voltando. Não é tempo de brincar mais com o evangelho. Amém? Atos capítulo 12, no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Vamos repetir mais uma vez? Agora eu gostaria que todo mundo lesse junto. Vamos lá. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Em outros textos, em outras versões, vai dizer assustados. Em outras versões vão dizer espantados, admirados. Em outras versões nós vamos encontrar ali outros sinônimos, que a igreja que estava naquele lugar ficou com a chegada de Pedro. Aleluia. Amados irmãos, o que é que esse texto, eu vou contar, e para que a igreja se situe aqui nesse texto. Quando nesse cenário aqui, o que estava acontecendo? A primeira igreja, a igreja primitiva, estava sendo perseguida. Presta atenção para você entender. Nesse contexto, nesse cenário, a igreja estava sendo perseguida. E ali, quem reinava naquela época em Roma era o rei Herodes. Mas não era o rei Herodes que mandou lá matar os bebês quando Cristo nasceu. Esse Herodes aqui, que reinava nessa época da igreja primitiva, já era o neto daquele Herodes que deu aquela lei. Aqui quem está reinando é o neto Herodes, daquele primeiro Herodes. Amém? E aqui a igreja primitiva estava crescendo com força. A igreja primitiva, amados, foi gerada, formada ali praticamente pelos discípulos. Imagina uma igreja como pastoreio ter Pedro.
Imagina uma igreja ter como pastor o apóstolo João. Imagina uma igreja ter como pastor, amados, Tiago. Imagina uma igreja ter como pastor de falar assim: quando eu estava com Jesus. Imagina João dizendo: quando eu coloquei a cabeça sobre o peito de Jesus. Imagina Pedro dizendo, contando: amada igreja, quando eu estava aflito ali, e nós estávamos numa tempestade, Ele me mandou sair do barco, e eu ali, mediante a palavra dele, pude andar sobre as águas. Esta era a igreja primitiva. A igreja primitiva não era uma igreja comum, não era igreja igual nos dias de hoje. A igreja primitiva, amados, era uma igreja poderosa. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Corinto que quando vão até ele, e na carta de 2 Coríntios ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que quando ele encontra o irmão da igreja lá, ele diz: e como que está a igreja lá? Aí o irmão fala: a igreja está bênção, a igreja está uma bênção. E ele: glória a Deus. Mas quando Paulo foi abrir essa igreja de Corinto, é ali que ele fala dos dons. 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar sobre os dons. A igreja de Corinto, amados, era uma igreja poderosa. Essa igreja primitiva era uma igreja poderosa. Imagina o irmão que está do teu lado. O apóstolo Paulo começa a pregar e dizer: olha para o irmão que está do teu lado, olha aí para o irmão que está do teu lado. E o apóstolo Paulo, vamos entrar na cena, o apóstolo Paulo dizendo assim: cuidado com ele, porque esse aí, ele tem dom de discernimento. Agora dá uma olhada para o irmão que está atrás de você. Cuidado com esse daí também. Por quê? Pergunta para mim por quê. Porque esse daí tem dom de revelação. Agora olha para o irmão que está da esquerda e fala: cuidado com ele, porque esse tem o dom de operar maravilhas. Agora olha para o irmão que está lá do outro lado, e aquele que está lá do outro lado, e fala: está vendo aquele irmão? Cutuca ele assim: está vendo aquele irmão? Cuidado com ele, porque ele tem o dom de profecia. Esta era a igreja de Corinto. Essa é a igreja primitiva. É uma igreja poderosa. É uma igreja que possuía todos os dons do Espírito. Era uma igreja que buscava. Esta era a igreja primitiva. Não era uma igreja apenas de receber o dom, mas era uma igreja que via o milagre ali na hora. Você conhece o texto que Pedro, quando ele vai andando e ele vai entrar no templo, ali tem um coxo, tem um aleijado ali, e quando ele olha aquela situação, ele para Pedro e diz assim: me dá uma esmola. E ele diz: olha, eu não tenho ouro, nem tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. Esta era a igreja primitiva. Era uma igreja poderosa. Mas o que essa igreja tinha que essa de hoje não tem? Se o mesmo Espírito que operava lá opera nos dias de hoje, o que está voltando para a igreja? O que aconteceu? E aqui, amados, esse texto vai falar, pastor, aqui, ó, que a igreja estava sendo perseguida. E o que aconteceu ali? Herodes, ele reinava naquele período, nesse tempo aqui. E a Bíblia vai falar, amados, que a perseguição chegou até a Pedro. Mas o que estava acontecendo um pouco antes? Esse Herodes aqui, ele viu que a igreja primitiva estava crescendo. Note que o inimigo, ele não fica feliz quando a igreja começa a crescer. O inimigo não fica feliz quando eu e você nos colocamos na presença do Senhor. Quando Deus começa a trabalhar nossas vidas, ele não fica. Oh, glória! Verdade. E Herodes, percebendo que a igreja primitiva estava crescendo, ele começou a perseguir a igreja.
E o que Herodes fez ali, pastor Daniel? Ele perseguiu, e ele acabou prendendo Tiago e matando Tiago. Que Tiago? Tiago, irmão de João. Herodes mata ali, um pouco antes, Tiago, irmão de João, e viu que a igreja continuou crescendo. Mas tem uma outra coisa: quando ele mata Tiago, ele percebeu que os judeus ficaram felizes. Ele percebeu que o povo se alegrou. E ali nesse período, amados, estava para acontecer a Páscoa. Nesse período aqui, estava para acontecer a festa dos pães asmos. E o que era a festa dos pães asmos? As festas dos pães asmos, eles ficavam uma semana antes comendo pão sem trigo, sem fermento, melhor dizendo, e eles comiam ervas amargas. E uma semana depois eles iam ter a festa ali dos pães asmos, e também logo em seguida a Páscoa. E quando Herodes ele tem uma ideia, ele fala: eu vou continuar perseguindo a igreja. Sabe por quê? Porque deu resultado. Ele mata Tiago e o povo gostou. E daí ele pega, logo tem a ideia aí, e ele fala: agora eu vou prender Pedro. E quando ele prende Pedro, ele bola uma estratégia. E que estratégia que é essa? Ele fala o seguinte: eu não vou matar Pedro agora. Eu vou esperar. Eu vou esperar o dia da Páscoa, ou melhor dizendo, o último dia da festa, quando todos se reúnem. E quando tiver uma grande multidão, eu vou lá em praça pública e acabo com a vida de Pedro. Porque somente assim eu vou colocar medo na primeira igreja, na igreja primitiva. Só assim eu vou conseguir parar os crentes, eu vou colocar medo neles. E é assim que o inimigo tem agido no meio do povo de Deus, tentando nos paralisar, colocando medo, lançando setas nas nossas vidas, tentando acabar com os nossos sonhos. E é assim que ele age. Ele fez planos e ele conseguiu prender Pedro. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele prende Pedro, depois você lê o texto, Atos 12, ali todo, mas eu estou contando, resumindo. Mas vai dizer que ele coloca ali, em 4 turnos, ele coloca 4 guardas por turno. Ou seja, 16 guardas. E não somente esses 16 guardas, mas ele coloca também mais 2 guardas dentro da prisão, junto com Pedro. Ou seja, somando um total de 18. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que quando Jesus estava no túmulo, eles colocaram guardas, e Jesus, então ele queria garantir que Pedro não iria fugir. E ali ele coloca os guardas em 4 turnos para cuidar ali, para que Pedro não saísse, não fugisse. E não somente isso, ele não queria apenas matar a Pedro, mas ele queria tornar aquele caso como se fosse um marco, um aviso para a igreja, como se fosse tornar aquilo mais grandioso, além da morte de Pedro. Era como se fosse um sinal, dizer assim: se vocês continuarem, você será o próximo. E é assim que ele age até os dias de hoje, tentando nos paralisar. E ali, quando Pedro ali está na prisão, a Bíblia vai dizer que é colocado sobre Pedro algemas, é como se fosse cadeias, aguilhões. Se você for estudar, você vai ver que era presa na parede, nas 2 mãos de Pedro. E é nesse cenário, amada igreja, que a Bíblia vai dizer que quando Pedro é levado à prisão, a igreja começa a orar. Quando Pedro é levado, a igreja começa a orar incessantemente. E quando a igreja ora, nós podemos ouvir aqui o pastor Aguiar falando em Mateus
Mateus capítulo 21, versículo 22, que tudo que pedirmos em meu nome, eu o farei. E a igreja, entendendo a situação, que não tinha como mãos humanas retirar Pedro ali da prisão, a igreja entendendo que somente algo divino, uma força divina para libertar a Pedro, a igreja começa a clamar, a orar. E eu começo a lembrar da igreja, desta igreja, quando algum irmão está passando por algum problema, e a igreja começa a orar, a igreja começa a clamar, e a igreja que ora, amada igreja, é uma igreja poderosa. Quando a igreja ora, Deus ouve. Quando a igreja ora, quando a igreja apresenta diante do Senhor, Ele responde. Aleluia. E ali quando Pedro ele está preso, é nesse cenário que a Bíblia vai dizer que aparece um anjo ali. E quando o anjo aparece, a Bíblia vai dizer que desce uma luz, uma presença sobre aquele lugar. E Pedro, quando aparece o anjo, ele está dormindo. Pedro está dormindo e o anjo aparece. E quando o anjo aparece, a Bíblia vai dizer que clareou todo o lugar. Mas Pedro não acorda. Pedro está o quê? Dormindo. E ali quando o anjo chega diante de Pedro, a Bíblia vai dizer que ele toca sobre Pedro. Ele acorda Pedro. E quando ele acorda Pedro, que Pedro está dormindo, a Bíblia vai dizer que quando Pedro olha, mais para frente você vai ver que ele pensa que é um sonho. Mas o anjo, a primeira palavra que o anjo fala para Pedro é o seguinte: levanta-te. O anjo vai dizer para Pedro: levanta-te. Note, amada igreja, que quando, se você for ler o texto, você vai ver que quando Pedro ele levanta, imediatamente ao levantar, as cadeias caem. E ao cair as cadeias, imagino eu, amados, porque eu não sei você, mas quando nós acordamos assim no meio da madrugada, imagina alguém acordar você, Dalton, e falar assim: ô Dalton, levanta, vamos, corre. Imagino eu, Pedro ali meio tonto, porque tinha acabado de acordar, levantando às pressas, e o anjo fala: levanta-te, agora vem, segue-me. E quando o anjo ele vai à frente, quando ele chega diante do portão, da porta, uma porta de ferro, nós estamos falando de uma prisão máxima, nós estamos falando de um cárcere, um presídio, segurança máxima. Nós vamos ver na Bíblia, e ela nos conta que ali surge a primeira porta automática. Quando Pedro ele vai andando acompanhando o anjo, a Bíblia diz que as portas quebram. Elas simplesmente se abrem. Se você for observar em outros textos semelhantes a esses de prisões, você vai ver o seguinte, que a Bíblia faz questão de dizer que quando o anjo aparece, alguns soldados estão dormindo. Se você for perceber em outras passagens semelhantes a essa, você vai perceber que quando o anjo aparece, ou quando há algum acontecimento sobrenatural, as cadeias quebram. Mas neste contexto aqui, amados, nesse texto, nós vamos ver que a Bíblia em nenhum momento vai falar que os soldados estavam dormindo. Se a Bíblia não fala que os soldados estavam dormindo, eu entendo que eles estavam acordados. Mas como eles não enxergam? Como que eles não perceberam o anjo e nem Pedro saindo? Eu estou diante de uma cena sobrenatural. Eu estou diante de um milagre. E ali abre-se a porta, uma porta de ferro se abre. E se você observar, geralmente quando nós assistimos alguns filmes semelhante a este, geralmente nas prisões tem sempre uma porta
dos fundos. Não é verdade? Como que acontecem as fugas nos filmes? Como que acontecem as fugas nos dias de hoje? Cava um buraco, vai pelos fundos, sai correndo pelo matagal. Não é assim? Mas como que Jesus faz? Como que o nosso Deus faz? Pedro, você não vai sair humilhado. Você não vai sair como se estivesse devendo algo para alguém. O anjo vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: olha, pode colocar a tua roupa, coloca os teus sapatos, pega a tua capa, e da mesma forma que você entrou, você vai. E aí, amados, quando o anjo vai na frente de Pedro ali, imagino eu, anestesiado, ele sai, portão se abre, os soldados não percebem, não vê nada. A Bíblia não fala, mas creio eu que eles não ficaram cegos ali. Quem conhece a passagem lá de Samaria, quando o profeta Eliseu, quando o povo da Síria cerca a cidade de Samaria para prender Eliseu, e quando o moço dele, Geazi, vai lá na porta e fala assim: Eliseu, você não está acreditando, mas a gente está cercados, estamos presos, vão nos matar. E quando Eliseu vai falar com o seu moço Geazi, ele olha e fala o seguinte: você não está entendendo. Cutuca o irmão do lado e fala: você não está entendendo, irmão. Fala assim: você não pode olhar com os olhos humanos. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, quando ele olha para ele, vai lá e olha e fala: Geazi, você não está entendendo. Senhor, abre os olhos dele. E a Bíblia vai dizer que quando ele pode observar cavalos de fogo, um exército de fogo em volta. Amados, é assim o nosso Deus. Ele não trabalha. Ele não trabalha com aquilo que nós vemos. Ele não trabalha com o momento, com a circunstância. Ele não trabalha com a situação que está acontecendo. Ele trabalha além disso. E ali quando Pedro ele sai, amados, pela porta da frente, e ele atravessa ali pela rua principal, porque ele está com Deus, ele está com o anjo do Senhor, e ele atravessa ali, e a Bíblia vai dizer que o anjo some. E quando o anjo some, ele vai perceber, a Bíblia vai dizer que Pedro ele para assim e fala assim: realmente não era uma visão, realmente o Senhor me visitou. E é assim que acontece na minha e na tua vida. A igreja está orando, a igreja está clamando, a mãe está orando pelo filho, o pai está orando pelo filho, o filho está na casa do Senhor orando pelos pais, mas não vê o agir de Deus. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava trabalhando. E ali, amada igreja, quando Pedro percebe que o anjo já não está com ele, ele cai em si e diz: o Senhor me visitou. E a Bíblia vai dizer que ele tem uma ideia, e ele vai até a casa da irmã Maria. E os crentes estavam orando aonde? Na casa da irmã? Na casa da irmã? Não é do pastor Luiz, não, era outra Maria ali. Mas ali, quando ele estava orando, a Bíblia vai dizer que Pedro ele chega diante da porta de madeira e ele faz o quê? A Bíblia diz que ele é o texto que nós lemos no 16. E Pedro continuou. Eu acho interessante
que Pedro está, mas ali agora ele está diante de uma porta de madeira e ela não, e ele tem que, e se a Bíblia fala que ele bateu incessantemente, bateu, continuou batendo, é porque ele estava batendo a várias. Imagino eu que Pedro já estava ali achando que tudo ia ser fácil. Mas o Senhor acabou de abrir uma porta de ferro ali, Senhor. Quando chega diante de uma de madeira, amados, nós não podemos viver do passado. Nós não podemos, porque que Deus fez algo na nossa vida lá atrás, achar que todas as demais coisas vão ser fáceis. Não. Muitas das vezes será necessário nos humilharmos. Note que Pedro tinha acabado de presenciar um milagre nele mesmo, mas agora ele está diante de uma porta fechada. Mas ele não desiste, ele continuou. E quando ele bate, a Bíblia vai dizer que tem uma jovem, uma serva chamada Rod. E quando ela ouve a voz de Pedro, ela fica toda feliz e alegre. Glória a Deus. Aleluia. E ela corre até os irmãos e fala: irmãos, vocês não vão acreditar. O que foi? Eu ouvi a voz de Pedro. Os irmãos, fica quieta. Quem lembra dessa passagem aí? Jesus mandando chamar. Jesus vai pela cidade. Na beira da estrada quem está? O cego Bartimeu. E aí quando ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, o que o povo falava com ele? Cala a boca, para de falar. Mas quando mandava ele ficar quieto, o que acontecia? Mais alto, ele gritava mais alto. O que aconteceu com essa jovem aqui que ouviu a voz de Pedro? Fica quieto, você não está entendendo. A gente que está orando aqui, se Deus quisesse revelar algo, Ele ia falar com a gente primeiro. Fica no teu lugar. Você é apenas uma jovem serva. Eu sou líder. Eu sou líder da oração. Eu sou pastor. Eu tenho 40, 50 anos de crente. Você chegou agora. Deus não iria falar contigo. Pastor Daniel, na Bíblia não está assim. Eu apenas conjecturei para dizer o que acontece hoje. Mas não entendi a sua colocação. Entenda agora. A Bíblia vai dizer que o meu Jesus, ele fala o seguinte: eu amo pegar os pequenos para confundir. Eu pego pequenos que estão trabalhando e servindo lá atrás das malhadas e costuma colocar como reis. Eita! Sou eu que pego os humilhados e exalto. Glória a Deus! Deus trabalha, amados, com os humildes. Deus trabalha com pessoas servas. Oh, glória! Deus não se prende a nomes, a placas, a sobrenomes, a conta bancária. Deus não se prende ao quanto eu oro. Entenda isso. Deus não se prende ao quanto eu busco. Senão ele não usava vários, um jumento. Senão ele não usava tantos outros. Para quê? Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é por graça. Oh, glória! Logo nisso, quando eu leio esse texto, Deus está nivelando e dizendo: todos para mim são iguais. Oh, glória! Pastor Daniel, mas você não está entendendo, porque eu sou especial. Eita! Então você é um dos 24 anciãos. Guarda a pessoa aqui. Irmãos, entenda que todos
esta palavra veio a mim. Dependemos e carecemos do amor de Jesus, dependemos e carecemos da palavra, dependemos das misericórdias dele para nos renovar a cada manhã. Eita glória. O salmista Davi vai dizer no Salmo de número 122: ah, se não fosse o Senhor, para quê? Para me livrar das mãos dos inimigos, logo eu seria consumido vivo. E quando aquela jovem Rod, ela chega e fala e diz assim: olha, Pedro, é a voz de Pedro. Eles não acreditam. Quantas vezes acontece isso conosco quando estamos orando, quando estamos buscando algo, quando estamos pedindo algo ao Senhor, mas quando acontece, desacreditamos, passamos a duvidar. Deus está fazendo um milagre, Deus está respondendo, Deus está agindo, mas nós estamos duvidando. Não deve ser Pedro, não, deve ser o anjo de Pedro. Mas a Bíblia vai dizer que logo eles vão lá na porta. E quando eles chegam na porta, quem que está batendo? Pedro. Pedro está batendo na porta, e quando Pedro entra, o que é que Pedro fala? Pedro conta tudo a eles o que o Senhor fez. E quando Pedro, pastor, conta tudo para eles, eles ficam maravilhados. E Pedro faz silêncio. Mas ele, fazendo o sinal para que se calassem, no 17, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse o quê? Contem a Tiago e aos. Então ele saiu e foi para outro. Deus trabalha em favor da igreja. A pastora Val, ela leu sobre perseguição, que a perseguição não parou a igreja, nem irá parar. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas isso não significa, amados, entenda uma coisa, pode até parecer que o inimigo está vencendo. O que significa prevalecer? Vencer. Pode até parecer que ele está vencendo, pode até parecer que o inimigo está levando vantagem, pode até parecer, mas jamais irão vencer. A vitória está naqueles que servem ao Senhor. Alegre-se, igreja. A palavra diz em Romanos 8 que nós somos mais que o quê? Que vencedores. Nós já vencemos. Aonde nós já vencemos? Através de Jesus, no sacrifício mediante a cruz. Todo pecado foi vencido ali. Glória a Deus. Toda a culpa que havia sobre mim e sobre você, todo o castigo foi levado sobre ele, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Vai haver perseguição. Cutuca o irmão de novo e fala: irmão, vai haver perseguição. Hoje em dia é pregado o evangelho como se que servir a Jesus não vamos passar por lutas. Não significa que aceitar Jesus não vamos ter lutas. Jesus não é um resolvedor de problemas, ele é um transformador de vidas. Quando Jonas ali desobedece ao Senhor, Deus falou fortemente ao meu coração nessa palavra. Quando Jonas desobedece ao Senhor, ele passa por lutas, por tempestades, porque ele desobedece. Os discípulos, quando estão ali no meio do mar, a Bíblia vai dizer que sobe uma tempestade contra os discípulos, mas os discípulos estavam obedecendo. Afinal de contas, quem mandou eles entrar no barco foi quem? Foi Jesus. Mas a tempestade
onde veio. O que eu entendo com isso? Servindo ou não, vamos passar por lutas, vamos passar por tempestade. Mas qual a diferença? A diferença é que quem serve ao Senhor Jesus não estará só. Glória a Deus. Aleluia. Quem estará com o Senhor Jesus passará com Ele. E note que, por coincidência, que Pedro, na tempestade, quem que caminha sobre as águas? Quem? Mas Pedro não estava caminhando somente sobre as águas, porque o problema deles ali era o quê? As águas fortes, tempestade. Mas o que Jesus convida Pedro a vir? Não somente andar sobre as águas. Se as águas eram um problema, se a água forte, a tempestade era um problema, Jesus estava convidando, dizendo assim: olha, vem e caminha sobre o teu. Aleluia. Jesus estava dizendo: eu sou maior do que o teu. Jesus é maior que tudo. Jesus é maior do que qualquer situação que eu e você se encontre. Aleluia. Vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas. João 16:33, eu vos digo isso, para que tenham paz em mim. No mundo, mas tende, porque olha aí, Ele está no controle da situação. Ah, pastor Daniel, você não está entendendo. Está muito difícil. Meu casamento está destruído. Lá em casa está uma bagunça. A parte emocional eu não vou nem falar. Eu não sei mais o que fazer. Amados, Jesus, Ele quer te capacitar. Ele quer te fazer andar sobre as águas. Ele quer que eu e você caminhemos e passemos por tudo isso com Ele. Verdade. Mas Pedro ali, amados, ele está há dias preso. Adriano, Pedro está há dias preso. A Bíblia vai dizer que no dia seguinte Herodes ia mandar. Ele estava há dias preso. Mas no dia seguinte, ou melhor dizendo, na noite anterior, quando Pedro ia ser morto, o anjo aparece. Dias preso, vários dias preso. Muitas vezes dá a impressão que Jesus demora, não é verdade? Ou é só eu que pensei assim? Jesus, nós estamos orando para o Senhor voltar, mas parece que não vem mais, parece que está demorando. Parece que essa luta não passa. Parece que cada dia que passa demora mais. É mais sofrimento. Parece que essa luta não chega ao fim. Será que Jesus se atrasa? Sim ou não? Ah, Jesus, mas se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Ah, mulher, tu não sabes. João 11:25. Eu vim de propósito no quarto dia para provar que a morte não prevalece sobre mim. João 11:25 vai dizer que ainda que esteja morto, Jesus chega no momento certo. Jesus chega na hora certa, na hora exata. Aleluia. Jesus, amados, ele é especialista em chegar no limite, quando nós estamos no limite. Sabe quando a gente quer extravasar, chutar o balde? Quando a gente diz assim, não aguento mais, aí ele chega. Sabe por quê que ele acaba permitindo tudo isso? Porque ele sabe o meu e o teu limite. É Ele que nos formou. Salmo 139 vai dizer, Ele nos conhece por dentro.
feita. Aleluia. Ele nos conhece, amados. E muita situação que acontece na minha e na tua vida, o Senhor permite, sabe para quê? Para nos forjar, para nos tornar mais fortes, para nos ensinar. Aleluia. Não vou falar disso, da tosse. Amados, quando nós decidimos servir ao Senhor, é assim. Nós não podemos desanimar com qualquer coisa. Não é qualquer coisa que vai nos parar. Ou melhor dizendo, nada vai nos parar. Porque Ele está conosco. Quando o anjo aparece ali para Pedro, e aparece aquela luz, a Bíblia vai dizer que há uma presença, uma luz. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Gênesis capítulo 1. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer que a terra, criou Deus os céus e a terra se forma e vazia. No versículo 3 ele vai dizer, haja luz. Por que o Senhor disse, haja luz? Deus ministrou no meu coração. Porque se ali havia trevas, se o Senhor falava assim, se o Senhor falasse assim, sai as trevas, ou se Ele falasse alguma coisa relacionada a trevas, apareceria mais coisa, trevas. Por que o Senhor não falou assim? Por que o Senhor falou haja luz, sendo que havia trevas? Porque o Senhor, Ele não fala como Ele vê. Ele falou haja luz, porque Ele queria a luz. Aleluia. Era um desejo dele. Haja luz, por quê? Porque era o que ele queria. Mas ele não estava vendo trevas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele não poderia falar assim, fica mais claro. Não. Mas ele nem nota as trevas. Ele nem dá importância para as trevas. Oh, glória. Ele fala o que ele quer, o que ele deseja, que é a luz. E a Bíblia vai falar mais um pouquinho para frente, que tudo que ele fez, ele disse que foi bom. E a Bíblia vai dizer que ele pensava e falava. Sabe o que eu enxergo, pastor Guerra? Que quando Pedro ali, ele estava na prisão, diante daquela situação, na noite anterior em que ele seria morto, por que a Bíblia vai dizer que Pedro estava dormindo? Por que a Bíblia? Porque Pedro não deveria estar desesperado? Sim ou não? Mas por que a Bíblia fala que Pedro estava dormindo? Porque certamente Pedro sabia das promessas que Jesus tinha liberado sobre ele. Pedro sabia. Certamente Pedro estava ali pensando, dormindo e pensando. Jesus falando para ele, Pedro, eis aqui a chave, ó, da minha igreja. Oh, glória! Pedro, você não está entendendo, eu coloco sobre ti, eu quero que você continue. Pedro, você vai pregar para multidões. Pedro, a igreja será uma igreja poderosa. Pedro, você não vai conhecer, mas lá em Louveira, depois de 2000 anos e mais, vai ter uma igreja, comunidade cristã da família, e esta igreja vai pregar sobre o que você está passando aqui, Pedro. Pedro, você não está entendendo, mas eu liberei a promessa, Ramadagácia, sobre a tua vida. Eu liberei, e se eu liberei, o que está lá em cima já aconteceu. Agora o que falta aqui depende de mim, de você, Pedro. Amados, entenda esse texto. Se tudo lá no céu já foi dado a ordem, lembra da pregação do Renato? Do pastor Renato? Lembra da pregação da Mônica, quem esteve aqui no sábado, sobre o amém? Os jovens estavam aqui, vai saber? O que significa o amém? Eu não vou saber falar, mas eu vou pincelar, para quem não conhece. Quando Deus ele libera algo, e quando ele diz o sim e o amém, o sim já existe lá em cima. O amém é uma confirmação da igreja, é uma confirmação nossa.
O que Deus prometeu para mim, para a tua vida, já aconteceu lá em cima no reino espiritual. O que Ele liberou, amada, já aconteceu. A bênção, o que tanto você ora, já aconteceu lá em cima no espiritual. Mas, pastor Daniel, mas o que eu preciso fazer para que aconteça aqui, pastor Abel? Sabe o que é que você precisamos fazer? Aprender a lição. Sabe por que Deus permitiu e permite que a gente passe por essas situações? Porque Ele quer nos ensinar. E sabe quando eu e você vamos receber essa bênção e vivenciar tudo isso? Quando nós aprendemos a lição. Tem pessoas que repetem de ano. Eu costumo falar isso para os jovens. A Dejaine está aqui hoje. Foi legal repetir a primeira série? Ela chorou. Eu lembro. Ela esperneou. Mas não teve jeito, irmão. Teve que repetir a primeira série. Foi difícil. É difícil repetir. Não vai repetir nada. Aprendeu a lição porque não repetiu mais. Glória a Deus por isso. Mas tem gente que não aprende, irmão. Tem gente, que bate a cabeça e não aprende a lição. A bênção está na porta assim, o anjo está com a bandeja assim, para descer, para quebrar as cadeias. Mas nós não aprendemos. Quando Pedro ali, amados, o interessante aqui no texto vai dizer que Pedro estava dormindo, algemado. Mas quando o anjo aparece para ele, o anjo não fala em momento algum: quebre as cadeias, por favor, sai fora. Não, o anjo não fala, cadeia, quebre. Aguilhões? Não, ele não fala. Sabe o que ele fala para Pedro? Levanta-te. Ou seja, o posicionamento tem que partir de mim, tem que partir de nós. Nós temos que querer. Ali, logo, se você for ler o texto, você vai ver que quando Pedro levanta, as cadeias se abrem. Por quê? Porque Pedro não ficou ali parado. Ele não ficou ali observando e reclamando, murmurando a situação que ele estava preso ali. Não. Mas como que ele se levanta? Sabe por que ele se levanta? Porque ele deu ouvido. Amado, já faz tempo que eu saí do que eu preparei, amém? Aleluia. Quando ele se levanta e o que dá força para ele? A palavra que o anjo do Senhor liberou para ele. Ele se levanta com base na palavra que ele liberou. Da mesma forma que o próprio Pedro também, diante do mar ali, quando ele caminha sobre as águas, ele caminha porque na palavra, mediante a tua palavra, ele anda sobre as águas. É sobre a palavra do Senhor que eu e você temos que caminhar. É mediante aquilo que o Senhor determinou para mim, para a tua vida. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. O que me move, o que te move a estar aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. O que te move a estar aqui neste lugar, se reunir aqui, esse ajuntamento de pessoas, é o quê? Para nos alimentar, para nos fortalecer da palavra. O próprio Jesus diz assim: eu estarei convosco todos, não são alguns, nem poucos, são todos os dias. Aleluia. Você não está só. Cutuca o irmão de novo e fala: é só para tomar água. Cutuca. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga aleluia. Eu vou ficar com a
maioria, amém? É assim que Deus faz, irmãos. O inimigo perseguindo a igreja. Pedro ali, vivendo a qualquer momento ali, sabendo que podia chegar o dia dele, né? Eu não sei se você sabe, mas Pedro, quando morreu, ele morreu crucificado, mas foi de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado igual Jesus. Pedro, amados, um homem que pregava mais de 3.000 em uma pregação só. Um homem que teve experiências com o próprio Jesus. Um homem ali, pescador de homens. Um homem que o Senhor enviou um anjo para libertá-lo da prisão. Um anjo ali que desceu para entregar a bênção a ele. Interessante é que nós vimos que quem prendeu Pedro foi quem mesmo que eu falei? Quem? Herodes. O neto, né? Chamado Herodes também. Mas se a igreja orou para quê? Para que Pedro fosse solto, liberto. A igreja orou por alguma coisa além disso? A Bíblia não fala, mas entendo eu que era: Senhor, livra o Pedro, nosso pastor, Senhor, livra ele, cura, liberta, salva, Senhor, guarda ele. Sabe o que eu lembrei agora, amados? Deus, ele faz além das nossas orações. Quando a Bíblia diz que quem faz justiça por nós é o próprio Deus, ele faz justiça. A justiça de Deus, ela é algo certo. Oh, glória. Querendo ou não querendo, ela vem. Aleluia. Se você for ver aqui no texto, no versículo de número 18, olha o que aconteceu depois que Pedro foi solto. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a fazendo uma busca completa e não encontrando. O que aconteceu? Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem. Mas foi os guardas que mandaram prender? Foi quem? Então vamos continuar lendo. Depois Herodes foi da Judéia e permaneceu ali durante algum. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu, e ele fez o quê? Um discurso ao povo, e o povo começou a gritar. O que eles gritavam? É voz de... Estavam comparando Herodes com um e não de... Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente quem? Quem? Fez o que ele? Oh, glória, aleluia. E ele morreu? Glória a Deus, aleluia. E por que você está preocupado, irmão? Com o que falam de você? Por que você está preocupado de Deus? Por que a igreja vai ficar preocupada
não é contra carne nem sangue. Oh, glória. A nossa luta é contra a potestade, principados do mal. Eita. Quando nós entendemos isso, entendemos que a nossa luta não é contra o irmão do lado, não é contra o pastor Daniel, não é contra o pastor Aguiar, não é contra o Diego, não é contra o Paulo, é Paulo. Flávio, desculpa irmão, toda vez eu tenho esse Paulo e Flávio. Não é contra o Ademir, Paulo, Ademir era Paulo Ademir, né? Não é. Porque quem arquiteta todo esse mal é o feioso. Eita, Jesus. Só para colocar um contra o outro, só para arrebentar com a boca do balão. Mas ele já é um perdedor. Oh, glória. Aleluia! O final dele, amado, já está escrito. Está lá no Apocalipse. O destino dele é o lago de enxofre, de fogo, fogo ardente. Ele já sabe. Só que por saber disso, ele não se contenta, ele quer levar o máximo com ele. E por que eu estou dizendo isso? Que eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo para alertar a igreja a não se atentar ao físico, mas ao reino espiritual que é real. Glória a Deus. E eles não estão brincando. Verdade. Eu digo e costumo falar que eles nem estão mais agindo lá fora. Quem já está lá fora já é deles. Eles estão agindo dentro da igreja, porque eles querem tirar a minha atenção e a sua atenção, para que possamos tirar os olhos do Senhor Jesus. Jesus é o maior exemplo. Jesus tem cuidado de mim e de você. Se você for ver em Atos 12, Atos capítulo 12, versículo 4, Bianca. Já estou finalizando. Você vai ver que Pedro não estava preso. Olha o que o texto fala: que o Senhor guardou Pedro. Mas Pedro não estava na prisão? Sim. Mas o texto vai dizer que ele estava guardado. Ele estava o quê? Mas não era preso? Era preso ou não era preso? Mas o texto vai dizer o quê? Estava o quê? Para quem está de fora ele estava? Mas e para o Senhor? Glória a Deus. Para os que falam de ti, para os que te perseguem. Você está passando por luta, né? Teu casamento não está legal, tua vida não está legal, você está passando por. E para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Porque o deserto com o Senhor é o quê? Moisés, foi cantado aqui. Traz o povo do Egito. Quem que guiava o povo? Era Jesus, não é? Era o Senhor que guiava, não é? Mas por que ele sai do Egito e depara de frente o mar vermelho? Você não parou para pensar? Mas Senhor, mas é o Senhor que nos tirou. É o Senhor que... E o Senhor me manda para cá. Para o povo, eles estavam presos, cercados, até porque o exército do faraó estava vindo. Mas para Deus estavam? Para Deus, Deus queria, Deus quer nos dar experiência
vai nos tornar o principal lá do negócio, lá, que eu não sei como que é. O ator lá quer que você participe da história. Protagonista, glória. Ele quer fazer isso comigo e contigo, amados. É por isso que eu e você temos que estar contente. A palavra diz, o Salmo diz: alegrem-se, alegrem-se, alegrai-vos, regozijai-vos, porque grandes maravilhas tenho feito no meio de vós. Se alegrem todo o tempo, irmãos. Por que ele fala se alegrem todo o tempo? Sendo que vai ter tempo ruim, tempo de choro, tempo de alegria, né? Mas por que ele fala se alegrem? Por quê? Porque nós temos que entender que em meio à dificuldade, em meio aos problemas, nós estamos sendo guardados por Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em todo momento, o Senhor está conosco. A perseguição está vindo, igreja, como nunca veio antes. Você está preparado? Mateus capítulo 5, versículo 10. Jesus, ele vai ali no Sermão da Montanha e ele vai falar, pastor Aguiar, sobre as bem-aventuranças. E olha o que ele diz: bem-aventurados. Você pode ler isso? Bem-aventurados os. Por quê? Porque deles é o quê? Tem alguém sendo perseguido aqui, igreja? Está difícil. Se alegre. Aleluia. Eu sei que muitas vezes nos falta forças, mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, 10, olha o que ele vai dizer. Por isso, olha o que o apóstolo Paulo fala. Por isso, por amor de Cristo, o quê? Regozijo-me nas. De quê? Por quê? Na onde mais? Na onde? Pois quando eu sou. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, vocês não podem se atentar às coisas físicas, mas às coisas espirituais. Romanos 8, 35, Bianca, por favor, me ajuda a pregar. Olha o que diz lá, amados. Pois quem nos separará do amor de Cristo? É as perseguições, as tribulações? Ou a angústia, ou o quê? A perseguição? Pode projetar mais. Como está escrito? Enfrentamos o quê? Quando? Não é só alguns dias. É quando? Somos considerados como o quê? Se somos como ovelhas destinadas ao matadouro, quem foi o cordeiro que foi entregue? E se ele fala em João 14, 6, que ele é o caminho. Qual foi o caminho que ele trilhou? O caminho da cruz, o caminho de morte. Se ele fala, eu sou o caminho que ele trilhou, e ele fala que todo aquele que quiser vir após ele tem que tomar a sua, negar-se a si e então se todos os dias lá em Romanos 8,36, se todos os dias nós somos entregues como ovelha a matadouro, se nós somos comparados como ovelhas, se nós somos ovelhas do verdadeiro pastor,
E Ele, com o exemplo do Cordeiro, como que eu e você vamos vencer as tribulações? Considerados como ovelhas destinadas, eu e você vamos vencer as tribulações, trilhando o caminho da cruz, trilhando o caminho que Jesus fez. Ah, pastor Daniel, mas eu vou sofrer, por quê? Porque cruz é sofrimento. Não, amados, cruz é sinal de vitória, cruz é sinal que Jesus venceu, e Jesus não está parado na cruz. Você tem que entender que Ele ao terceiro dia ressuscitou. E qual foi o caminho dele? O caminho dele ainda não parou. Ele subiu, mas em breve Ele voltará. Aleluia! O caminho de Jesus, o caminho de Jesus é encontrar comigo e contigo. Glória a Deus. Esse é o destino final. E qual que é o destino final que você quer? As bodas do Cordeiro. Esse é o meu e o teu destino final. Encontrarmos com o Pai, nos braços do Pai. Esse é o meu e o teu destino final. Esse é o meu e o teu caminho. Não se atente às perseguições, não se atente, mas olhe para a palavra, para Cristo, para Jesus, para o alto. Aleluia! Se o ministério de louvor puder subir aqui, amém? Para a gente adorarmos o Senhor. Já estamos finalizando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo de número 23, no versículo 4, Salmo de número bem conhecido. Salmo de número 23 é qual? Esse mesmo. Mas no versículo 4 ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum. Por quê? Ele está comigo e contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com esta canção. E eu gostaria que, se você nessa noite, você tem sofrido perseguições, se nesta noite você está com algemas nas tuas mãos, assim como Pedro estava com cadeias nas mãos. Ah, pastor Daniel, que cadeias são essas? Talvez uma libertação. Talvez você esteja com a tua situação financeira quebrada. Talvez você está com a vida conjugal quebrada. Talvez você está